Fala, meus caros, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Bom, no vídeo de hoje eu trouxe um tema que tem causado muita confusão na cabeça do investidor, que é a diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio. Apesar de a gente tratar tudo como dividendos, na verdade, parte do que a empresa distribui do lucro é de fato dividendos, e a outra parte é o juro sobre o capital próprio, que é o que a gente chama de JCP. Isso parece ser algo muito teórico, sem efeito prático, mas acredite em mim que isso na prática causa uma grande diferença, tanto para o lucro da empresa, tanto para quanto o investidor recebe de proventos e também para quanto o governo arrecada. E isso é algo muito particular do Brasil. Bom, mas antes de eu te explicar na prática como que funciona essa diferença e por que receber JCP é melhor do que receber dividendo, a gente precisa voltar na história do JCP no Brasil. Não é novidade para ninguém que durante a década de 80 e até metade da década de 90, o Brasil viveu um período de hiperinflação, ou seja, uma inflação descontrolada que crescia todos os dias. Olha que interessante, imagina que naquela época um investidor ele comprou um imóvel avaliado, sei lá, em 1 bilhão de cruzeiros. No mês seguinte a inflação foi de 100% e aí ele vendeu esse imóvel por 2 bilhões de cruzeiros. Bom, parece que o lucro dele foi de 1 bilhão de cruzeiros, né, de 100%. No entanto, na prática, ele não teve lucro algum. Por quê? Porque ele comprou por 1 bilhão, a inflação foi de 100%, ele vendeu por 2 bilhões, significa que o que ele vendeu foi apenas um reajuste de inflação. Porém, do jeito que a gente conhece a contabilidade hoje, apareceria lá um resultado operacional de 1 bilhão de cruzeiros, que é a diferença entre o que ele vendeu e o que ele pagou no imóvel, e isso levaria ele a pagar uma despesa de imposto de renda para o governo sobre esse lucro. Só que era completamente injusto. Por quê? Porque o poder de compra da venda foi o mesmo do poder de compra da compra, né, de quando ele comprou o imóvel. E para corrigir essa distorção, o governo criou algo chamado de Fundo de Correção Monetária de Balanço, que basicamente esse fundo, ele pegava o patrimônio do investidor ou da empresa, corrigia pela inflação e todo o resultado dessa correção era deduzido na hora de calcular o imposto. Então, nesse exemplo simples que eu dei, o imposto seria de zero. Por quê? Porque, na verdade, todo esse 1 bilhão de resultado só foi a atualização, a correção monetária do patrimônio do investidor. Porém, esse fundo de atualização monetária do balanço, ele se encerrou em 1995, que foi logo depois do Plano Real ter corrigido o problema da hiperinflação no Brasil. Bom, mas eu acho que o melhor jeito da gente entender esses conceitos é brincando, né, fazendo alguns exemplos. Então eu trouxe aqui uma planilha com exemplos muito simples e didáticos, justamente para a gente entender como que funcionava esse fundo e onde que o JCP se encaixa nisso. Vem cá para a planilha. Bom, então aqui eu trouxe o exemplo de duas empresas, a empresa A e a empresa B. Observe que o ativo das duas é igual. Porém, qualquer empresa, ela só constrói ativos no momento da fundação da empresa de duas formas. Uma forma, ela constrói através do capital dos acionistas, e aí a gente chama isso de patrimônio líquido. Na verdade, é o capital social que fica dentro do patrimônio líquido, e aqui a gente está tratando o patrimônio líquido como se fosse só capital social. Ou então, a outra forma da empresa obter ativos é pegando dinheiro emprestado, então capital de terceiros, e usando esse dinheiro para poder comprar seus ativos. Perfeito. Então aqui, a empresa A, ela se financia exclusivamente por capital de terceiros. Então, todo o dinheiro que ela tem, que ela comprou os ativos, veio de empréstimos. Já a empresa B é o contrário. Todo o ativo dela veio de patrimônio líquido. Então, na empresa A, o patrimônio líquido é zero, porque o acionista não teve que investir nenhum centavo. E na empresa B, o passivo é zero, porque todo o dinheiro veio dos acionistas e a empresa não precisou pegar nada, nenhum empréstimo. Tá, perfeito. Então, a gente vai assumir que as duas empresas tiveram um resultado operacional idêntico, de 100, aqui vamos tratar como cruzeiros, tá? Ou reais, vamos lá, 100 milhões de reais. Perfeito. Mas qual que vai ser a primeira diferença entre as empresas? Bom, se a empresa A tem passivo e a empresa B não tem nenhum passivo, então a empresa A tem um resultado financeiro negativo, que é os juros da dívida que ela pagou, e a empresa B não vai ter nenhum resultado negativo, justamente porque ela não tem que pagar juros, já que ela não tem nenhum empréstimo, né? Então, e qual que vai ser o resultado financeiro da empresa A? Bom, o tanto de dívida que ela tem vezes o custo da dívida, que é de 30%. Então, fazendo essa multiplicação, a gente encontra que a empresa A, ela teve um resultado operacional de 100 reais, ou de 100 milhões, e um resultado financeiro negativo de 90 milhões, que é o custo da dívida. A empresa B, por sua vez,
tem zero, né? Já que ela não tem dívida nenhuma. Perfeito. Bom, e aí qual que era a diferença antes do Plano Real? Que existia essa atualização monetária do balanço. Nesse caso, a gente está considerando uma inflação de 20%. Bom, a empresa A, qual que vai ser a correção monetária dela? Vai ser zero, porque ela não tinha patrimônio líquido. Então vem aqui e a empresa não teve nenhuma correção. Já a empresa B, ela tem que corrigir todo o patrimônio que ela tinha, que era de 300 milhões. E essa correção é 300 milhões vezes inflação. Então a gente chega aqui numa atualização monetária de 60 milhões. Fazendo essa conta, somando resultado operacional, resultado financeiro e atualização monetária, a gente chega no LAIR, que é o lucro da empresa antes dela pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Que nesse caso, fazendo essa conta, a empresa A, ela teria um LAIR de 10 milhões e a empresa B de 40. Perfeito. E qual que vai ser a despesa com imposto de renda? Estou considerando uma alíquota bruta de 34%, então vai ser o LAIR multiplicado por 34%. Fazendo essa conta, a empresa A, ela vai ter uma despesa de imposto de 3,40 e a empresa B, ela vai ter uma despesa de imposto de 13,60, chegando assim no lucro líquido da empresa A de 6,60 e da B de 26,40. Então, o que a gente já pode observar? Primeiro é que o lucro da empresa B foi maior, porque ela não tinha dívida, e o lucro da empresa A foi menor, porque ela tinha dívida. Porém, esse lucro líquido aqui é desconsiderando a atualização monetária, né? Porque eu tirei a atualização monetária aqui do LAIR. Se eu volto essa atualização monetária, o lucro nominal, então o lucro que de fato a empresa teve, considerando os efeitos da inflação, foi de 6,60 a empresa A, uma vez que ela não tinha patrimônio para ser corrigido monetariamente. E a empresa B, o lucro, na verdade, é de 86,40, que é o 26,40 que ela teve aqui na DRE, desconsiderando a atualização monetária, mais os 60, né, de correção monetária do balanço. Então, era justamente para isso que existia esse fundo monetário de atualização do balanço, justamente para desconsiderar o efeito da correção monetária. Ó, estou desconsiderando o efeito da correção monetária no cálculo do meu imposto de renda, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, como que funcionaria a evolução do patrimônio líquido dessas empresas? A empresa A, como a gente viu, ela não tinha nenhum patrimônio líquido no começo do período. A empresa B, por sua vez, ela tinha 300 milhões de patrimônio líquido. Houve a correção monetária, que da empresa A foi zero, porque não tinha patrimônio para ser corrigido. E na empresa B, teve essa correção monetária de 60. Os lucros acumulados, a empresa A teve um lucro real, desconsiderando o efeito da inflação, de 6,60. O lucro da empresa B real foi de 26,40. Quando a gente soma tudo isso, a gente chega no patrimônio líquido final de cada empresa. Então, olha que interessante. A empresa B, ela tanto teve mais lucro, quanto ela teve um patrimônio líquido final também maior. Beleza, então parece justo, né, a empresa desconsiderar o efeito da inflação na hora de calcular o imposto de renda. Com o advento do Plano Real, como eu comentei anteriormente, o governo parou de considerar esse fundo, essa atualização, essa correção do balanço. Então, o que aconteceria aqui? A correção monetária, ela passou a ser zero. Então, nesse caso específico, a empresa A, que estava 100% alavancada, não teve nenhuma variação do seu lucro líquido, mas a empresa B viu o seu lucro seu lucro nominal, né, cair de 86,40 para R$ 66. E de onde vem essa diferença de R$ 20,40? Justamente do aumento, do acréscimo de imposto de renda que ela teve que fazer. E por que ela está pagando mais imposto de renda? Porque agora não tem nenhuma atualização monetária para diminuir o valor do LAI, então diminuir a base de cálculo do imposto de renda. E quando o governo anunciou essa transição, aconteceu algo muito característico. Perceba quanto era ruim para a empresa não ter dívidas. Porque a cada real que ela tinha de dívida, ela tinha um desconto no imposto de 34%. Então, para cada real, 34 centavos de desconto no cálculo do imposto de renda e contribuição social. No limite, isso fazia com que, primeiro, as empresas elas não tinham nenhum benefício em ter capital próprio, então em ter patrimônio líquido. E segundo, isso, para uma empresa ser economicamente e também tributariamente eficiente, ela teria o máximo de dívida que ela conseguiria ter. Isso levaria a economia brasileira a uma economia em que todos os setores estariam extremamente alavancados. E o problema disso é que, se houvesse uma recessão, as empresas não conseguiriam, do setor em geral, não conseguiriam pagar os empréstimos. Ou seja, a recessão ela ia ser cada vez mais agravada, podendo levar a economia do país para o buraco. Então, o governo ele
teve que colocar algum incentivo para que as empresas tivessem patrimônio líquido e não fossem totalmente alavancadas. E qual que foi esse incentivo? Foi justamente os juros de capital próprio. Vamos voltar agora para o mesmo exemplo de empresa A e B, porém observe que agora, em vez de ter correção monetária do balanço, com o advento do juros sobre capital próprio, criou-se a taxa de juros de longo prazo, que é essa TJLP. Essa TJLP, ela é uma taxa que varia de acordo com a Selic, mas ela sempre é menor do que a Selic. Normalmente ela fica na metade entre a inflação e a taxa de juros, né? Hoje ela está por volta dos 8%. E para que serve essa TJLP? Bom, quando você multiplica essa TJLP pelo patrimônio líquido da empresa, isso dá uma dedução, um valor que você pode deduzir na base de cálculo para calcular o imposto de renda. Calma que fica fácil nesse exemplo. Então, a gente segue, né, com tanto a empresa A quanto a empresa B tendo 300 milhões de ativo, passivo da empresa B de 300, da empresa A de 300, da empresa B de 0, patrimônio líquido invertido, né, da empresa A 0, da empresa B de 300 milhões. Então, a gente segue com o resultado operacional de 100 milhões, o resultado financeiro da empresa B de 90, porque o custo da dívida é de 30%, né, negativo de 90, e da empresa A o resultado financeiro negativo de 90, da empresa B sem nenhuma despesa financeira. Perfeito. Aí aqui a gente chega no LAIR, a empresa A tem 10 milhões de LAIR, a empresa B tem 100 milhões de LAIR. Qual que seria aqui o cálculo mais intuitivo? A gente pegaria esse LAIR, multiplicaria pela alíquota de imposto de renda, 34%, e chegaria na despesa de imposto de renda e contribuição social, certo? Não no Brasil, justamente pelo fato de existir JCP. Agora, a gente não pode mais multiplicar o LAIR pela alíquota de imposto de renda para chegar na despesa do imposto. A gente tem que entrar na nossa base de cálculo. Na verdade, o que dá a despesa de imposto de renda e contribuição social é a base de cálculo multiplicada pela alíquota bruta. Como que funcionaria aqui? Bom, como que se dá a base de cálculo, né? A gente parte do resultado operacional, tira o resultado financeiro e aqui que entra o pulo do gato. A gente tira o nosso JCP distribuído. No caso, quanto que a empresa A poderia distribuir de JCP? Nada, porque ela não tinha patrimônio líquido. E a empresa B? Bom, a empresa B ela poderia distribuir o patrimônio líquido multiplicado pela taxa de juros de longo prazo, que daria 45 milhões. Aí sim, fazendo essa soma, a gente chega na base de cálculo. Perceba como a base de cálculo da empresa A não mudou, porque ela não distribui juros sobre capital próprio, mas a base de cálculo da empresa B saiu de um LAIR de 100 milhões e agora a base de cálculo é de 45. Ou seja, o JCP passou a fazer a função da correção monetária do balanço, justamente fazendo com que ter patrimônio diminua a alíquota que você paga. Aí sim, agora considerando uma alíquota de 30%, de 34%, a gente consegue chegar na despesa de imposto de renda e contribuição social. Então eu jogo essa despesa para cá e eu finalmente chego no lucro líquido, né, que vai ser igual ao lucro nominal, justamente porque aqui não tem mais a correção de balanço. Olha que interessante. E se eu chegasse aqui e não distribuísse juros sobre capital próprio? Olha, o lucro da empresa B ia sair de 81,3 milhões para 66 milhões, justamente pelo fato da empresa não ter usado o JCP para diminuir a quantidade de imposto pago, né? E aí que entra a chave para a gente poder comparar uma empresa que distribui só dividendos para uma empresa que distribui proventos tanto na forma de dividendos como na forma de JCP. Olha aqui. Então, vamos considerar tanto a empresa B, agora a comparação é só entre a empresa B, porém, no primeiro cenário, a empresa B ela vai distribuir só dividendos. E no segundo cenário, essa mesma empresa B ela vai distribuir proventos tanto em forma de dividendos quanto em forma de JCP. Então, a DRE é exatamente igual o que a gente viu anteriormente. Resultado operacional de 100 milhões, resultado financeiro de 0, porque a empresa B não tem dívida, e agora a gente vem para base de cálculo. Bom, na base de cálculo, qual que é a diferença? Que no caso em que a empresa B distribua só dividendos, ela não distribui nada como JCP. E no caso que ela distribui proventos tanto como dividendos como JCP, o JCP distribuído, ele deduz o cálculo, né, de imposto, ele deduz a base de cálculo. Então, o que faz com que... Então, o fato da empresa ter distribuído proventos como JCP
JCP faz com que a despesa de imposto de renda e contribuição social dela seja menor. Dá uma olhada aqui. Então, olha, a empresa B, quando ela distribui só dividendos, ela pagaria um imposto de 34. Agora, quando ela distribui dividendos mais JCP, ela pagaria um imposto de 19. E isso faz total diferença no cálculo do lucro líquido. Então, quanto menos imposto ela pagar, maior o lucro líquido. De novo, lucro nominal igual ao lucro líquido, porque não tem mais a atualização monetária do balanço. Bom, então para a empresa a gente viu que é benéfico pagar JCP, porque diminui o imposto e aumenta o lucro. E para o acionista, faz diferença? Vamos ver aqui. Para isso, para fazer essa conta, eu vou assumir um payout de 100%. O que eu estou dizendo aqui? Que a empresa vai distribuir todo o lucro como proventos. No primeiro cenário, esses proventos são 100% dividendos. No segundo cenário, são dividendos JCP. Bom, então, no cenário 1, ela distribui todo o lucro, R$ 66 de lucro como dividendos e nada como JCP, o que dá proventos brutos de 66, que é o máximo, né? Que é o lucro total. Já no cenário B, os proventos brutos são maiores. Por quê? Porque, primeiro, ela distribui os 45 como JCP, né? Que a gente deduziu lá na base de cálculo. E quando eu faço a diferença entre o que ela provisionou para distribuir como JCP e o que ela teve de lucro, dá R$ 36, ou seja, do lucro ainda sobram R$ 36 que não foram distribuídos como JCP, que podem ser distribuídos como dividendos, né? Então, os proventos totais, no cenário em que a empresa distribui JCP, são maiores, mas aí você pode me falar, não, isso aqui tá errado, porque sobre o JCP incide uma alíquota retida na fonte, e de fato você tem razão, né? No Brasil, hoje, dividendos são isentos para quem recebe até 50 mil, né? Isso mudou em 2026, antes era isento para todo mundo, mas agora é só para quem recebe até 50 mil. Mas juros sobre capital próprio, eles sempre tiveram uma alíquota de imposto de 15%, retido na fonte, de novo. Ou seja, o correto aqui então é eu tirar dessa alíquota do JCP, para ver quanto de fato líquido o acionista ele receberia em cada cenário. Fazendo essa conta, eu chego que no cenário em que a empresa distribui proventos também como JCP, não só como dividendos, os proventos líquidos ainda são maiores. São 75 menos 66. Ou seja, distribuir JCP é benéfico para a empresa, porque aumenta o lucro, e é benéfico para o acionista, porque aumenta a quantidade de proventos recebidos. Mas a gente vive num mundo de soma zero. Se a empresa e o acionista estão ganhando, quem que está perdendo? O governo. Olha como que funcionaria a arrecadação total. Bom, se a empresa distribuir só dividendos, toda a arrecadação do governo vem da despesa de imposto de renda e contribuição social que a empresa teve. Então, nesse cenário A, 34, e o governo não recebe nada de tributação sobre o JCP porque não houve distribuição de JCP. No caso B, além da despesa de imposto de renda, o governo recebe a tributação de JCP. Mas mesmo assim, quando eu faço a conta, eu vejo que quando a empresa distribuiu o JCP, a quantidade de imposto que o governo arrecadou foi R$ 9 menor. É justamente quanto o acionista ganhou a mais quando a empresa distribuiu o JCP. Ou seja, na prática, distribuir JCP faz com que a empresa pegue um recurso que ela pagaria ao governo como tributo e envie isso diretamente para o bolso do acionista. É exatamente esse o motivo que faz com que todo governo, quando assume, estude não mais permitir a distribuição de juros sobre capital próprio para poder aumentar a arrecadação do governo. Eu escuto essa história tem uns 10 anos, mas ela nunca vai para frente. Por quê? Tem um setor específico na bolsa que mais se beneficia do JCP, que é o setor de bancos. E por que o setor bancário mais se beneficia? Porque lá a alíquota de imposto não é de 34%, é de 45%, ou seja, o benefício fiscal de distribuir JCP é maior. Além disso, bancos possuem um patrimônio, uma relação entre valor patrimonial e lucro menor do que empresas de outros setores. Então isso faz com que o benefício fiscal do JCP ele seja mais representativo em relação ao resultado operacional e também em relação ao lucro líquido do que acontece em outros setores. Então, se o governo chega e zera, fala que ninguém mais pode distribuir JCP, o lucro dos bancos vai cair assim de 15% a 20% de imediato. E como que os bancos vão precisar recompor o lucro? Bom, eles vão fazer isso aumentando o custo de crédito para o tomador. No final das contas, quem vai pagar a conta do fim do JCP é justamente a economia brasileira e provavelmente o mais pobre, que quem mais necessita de crédito. Bom, mas agora então a gente pode tirar como lição que para uma empresa ser tributariamente eficiente, ela deve distribuir sempre o máximo de JCP que puder. Então, por que nesse caso ela não distribuiu todo o valor
como JCP e nada como dividendos. Obviamente o governo não é bobo, né? Ele sabe que a distribuição de JCP causa uma queda na arrecadação e por isso ele colocou um teto de JCP que pode ser distribuído. Esse teto é justamente o resultado entre o patrimônio líquido vezes a taxa de juros de longo prazo do período. Ou seja, quanto mais patrimônio líquido você tiver, mais imposto você pode deduzir utilizando a distribuição de JCP. No entanto, a distribuição, mesmo você tendo um patrimônio líquido alto, ela é limitada por duas coisas. Ou seja, essa distribuição não pode ser maior do que 50% do lucro líquido ou não pode ser maior do que 50% dos lucros acumulados, do somatório entre lucros acumulados e reserva de lucro. Na prática, isso faz com que empresas que hoje são lucrativas, que têm um patrimônio líquido alto, mas que passaram anos sendo deficitárias e por isso tem uma reserva de prejuízo acumulado muito alto, elas não consigam distribuir JCP e isso é um grande problema, porque faz a empresa ser ineficiente e faz o lucro dela ser menor do que o lucro potencial. Um exemplo clássico disso aconteceu com o Banco Paine, eu não me engano foi em 2020 ou 2021. O Banco Paine, ele passou desde 2015 até lá, 2020 mais ou menos, ele passou tendo prejuízo praticamente todos os anos. Aí, quando ele começou a ter lucro, ele não podia distribuir juros sobre capital próprio enquanto ele não zerasse a conta lá de prejuízos acumulados. Isso demoraria um bom tempo, então faria o banco ele ser ineficiente por um longo tempo. Daí o que a gestão fez? A gestão fez uma manobra contábil. Dentro da conta de patrimônio líquido, além do capital social, que foi o dinheiro de fato investido pelos acionistas, existem essas outras contas, né? Como lucros acumulados ou prejuízos acumulados, reservas e por aí vai. O que o Banco Paine fez? Ele zerou a conta de prejuízos acumulados e no mesmo montante ele diminuiu o capital social. É como, imagina, se o patrimônio líquido fosse de 100 bilhões. 100 bilhões é muito. É como se o patrimônio líquido fosse de 10 bilhões. Como que esse patrimônio líquido era composto? 12 bilhões de capital social e 2 bilhões negativos de prejuízos acumulados. Aqui que o Banco Paine fez? Ele pegou o capital social, diminuiu em 2 bilhões. Então o capital social passou de 12 para 10. Em contrapartida, ele zerou a linha de prejuízos acumulados. Então é como se de uma hora para outra essa linha ficasse zerada. E se essa linha era o grande limitador na distribuição de JCP, o banco ele passou finalmente a poder distribuir JCP sem mudar nada no patrimônio líquido, só fazendo essa jogada entre capital social e prejuízos acumulados. Isso fez uma enorme diferença para o banco conseguir crescer lucro e, consequentemente, crescer o valor de mercado igual ele cresceu nos últimos anos. Então, o analista que conseguiu identificar isso no momento em que o Banco Paine anunciou essa manobra, ele provavelmente ganhou muito dinheiro, porque ele sabia que no próximo trimestre ou no próximo ano o lucro seria maior, não porque o banco se tornou maior, a carteira de crédito cresceu, não, só porque o banco ele conseguiu pagar menos impostos. Quando você vai analisar uma empresa no Brasil, jabuticabas como essa são extremamente relevantes na hora de você fazer o valuation. Não adianta você pegar, aqui eu trouxe o exemplo do Damodaran, pegar a metodologia de valuation que ele traz no livro dele e tentar transportar tudo para o cenário brasileiro, porque, como vocês viram, o JCP ele é muito importante para determinar o lucro de uma empresa. Se você não considera o JCP, a evolução do patrimônio líquido da empresa, a evolução da taxa de juros de longo prazo, no seu cenário de valuation, você provavelmente vai colocar uma alíquota efetiva de imposto de renda baseado no histórico que pode ser completamente diferente da alíquota que de fato a empresa vai vivenciar no futuro. E isso pode, no final das contas, mudar a sua decisão de compra para venda ou de venda para compra de maneira errada, de maneira imprecisa. Por isso, quando vocês forem analisar uma empresa, fiquem de olho em como evolui a alíquota de imposto de renda, se a empresa poderá distribuir mais ou menos juros sobre capital próprio no futuro e como que os juros sobre capital próprio, esse benefício fiscal, ele tem afetado, ele tem representado o quanto que ele tem representado lucro líquido ao todo nos últimos anos e quanto que vocês acham que isso vai representar no futuro. Eu trouxe anteriormente um vídeo aqui de Banco ABC Brasil que eu mostrava que nos últimos 6 anos esse benefício fiscal da distribuição de JCP representou 18% do lucro líquido do banco, na média, ou seja, é muito importante. Se o governo resolve na canetada zerar essa distribuição, o banco
Banco ABC Brasil provavelmente seria um banco que cairia muito na bolsa, e isso vocês têm que estar sempre de olho, tá bom? Eu pretendo trazer mais conteúdos um pouco mais técnicos, mais que afetam o dia a dia do investidor. Então, se vocês quiserem ficar por dentro desse tipo de nuance, já me segue aqui, se inscreve no canal, comenta e te vejo na próxima. Um abraço.